Bom dia, Imaculada. Bom dia, tudo bem? Eu estou bem, e você, Imaculada? Estou ótima, graças a Deus aqui, né? Vamos Como é que está o domingo compartilhar, de sol conversar. aí? Tá ótimo, tá lindo. Tá prometendo hoje a gente ter um domingo agradável? Tá, com certeza, com muita praia, sol, em casa, sossegadinha, quietinha. Ah, você está pertinho da praia, eu estou tão longe da praia, Imaculada. Não tô do lado praticamente. Ah, legal, Imaculada. A praia sempre traz energia muito boa, não traz? Ah, passo por lá todo dia, né? A energia do mar é muito boa. Muito boa. É o vento, o sol, o mar, a areia, eu acho que todos os elementos de uma vez só, não é isso? É isso mesmo. A gente Eu sou tem acesso apaixonada a por todos. Guarapari. Eu moro aqui já há mais de 20 anos. Eu morava em Minas e vim para cá. Ah, Tem 20 anos já que eu moro nessa cidade maravilhosa. legal. Eu estou terminando de enviar mais uns convites aqui, reforçando o pessoal. Tem uma lista de permissão. Aham, Aí eu soco na lista de transmissão aqui, o pessoal daqui a pouco começa a entrar. show. Para quem está chegando, bom dia, sejam bem-vindos à live do Solimar, tendo a mim como convidada. Ei, Adriana, bom Não, dia. hoje a live é da Imaculada. Eu só sou Imaculada, convidada. legal. Imaculada, antes da gente entrar na live, Hum. vamos conversar um pouquinho sobre essa situação que nós estamos vivendo e o psicológico. Como é que você está vendo isso, Imaculada? O que a gente você está conversando com as pessoas, você está visitando as empresas. Como é que você está vendo o que nós passamos, a situação atual? Como é que você está? Assim, com bem menos medo de que aconteça alguma coisa do que as empresas que não têm nenhum tipo de planejamento ou que não têm nenhum tipo de estudo sobre cultura, missão, valores. Então, é mais difícil você agregar a equipe depois de uma crise como essa. Mas eu acredito que tudo vai passar e daqui a pouco, assim, alguns meses, talvez, não sei, tem gente que fala, daqui a um ano só que vai recuperar. Eu acredito que não, acredito que antes, que nós somos muito criativos, nós somos muito ativos. Então, o Brasil é um país muito abençoado por Deus. Então, eu acredito que daqui a pouco a gente está de novo na correria aí, trabalhando, atendendo os clientes, né? Assim que acabar essa leva É, aí. só estou conversando aqui um pouquinho com você, para a gente entrar diretamente na live. Eu Uhum. estava conversando, né, com uma pessoa ontem, com a Juliana, e a gente estava sobre criatividade, né, e a gente estava falando que é o seguinte, quando acontece uma crise, um acidente, um problema grave na vida da gente, Uhum. a gente passa por umas fases, né? A gente fica com raiva, a gente nega, né? A Uhum. gente reclama, depois a gente tenta barganhar com a situação, depois a gente aceita, e Uhum. por fim a gente começa a interagir com a situação para tentar minimizar ou resolver o problema, ou promover mudanças, né? Uhum. Promover ações concretas, esse negócio todo. Você percebe que as pessoas, as empresas já estão nessa fase de começar a interagir com a situação, de tentar se adequar, e que essa é a nova realidade, e vamos mudar e vamos nos adequar. Você está percebendo isso já nas empresas? Como é que você está vendo? Ah, estou percebendo que sim. Algumas ainda vão bater o pé e querer voltar à cultura antiga. Algumas vão ser aquele tipo, antes dava certo, vai continuar dando certo. E essas vão ter um sério risco de entrar em crise de novo. Agora, a maioria está vendo sim que é um horário de mudar. Até porque a gente fazendo essas lives, você contribui também para melhorar esse pensamento, né? Para as pessoas entenderem que é a hora de se reinventar. Então, as empresas que eu dou consultoria, pelo menos, todas estão revendo processos, revendo tarefas, revendo contratações,
não estão parados, não. Está todo mundo, assim, pensando, fazendo reunião estratégica, isso que é legal. Bacana. Imaculada, agora vamos formalmente. Se apresente, por favor, fale um pouco de você, da sua empresa, do seu trabalho. Bom dia, pessoal. Meu nome é Imaculada Souza, eu trabalho como coach de carreira e negócios já há 5 anos. Eu sou formada em comunicação social, publicidade e propaganda, trabalhei 10 anos em publicidade e propaganda. Sou formada também em administração e tenho 2 pós em gestão estratégica de negócio. E eu comecei a trabalhar com consultoria em empresas já tem mais ou menos uns 8 anos. Só que antes era mais na parte de planejamento de marketing, porque eu, como publicitária, trabalhava com planejamento de marketing. E uma coisa que eu vi e que me deixava desconfortável era fazer o planejamento de marketing da empresa com as ferramentas de comunicação que tinha que usar, contratar agência, tudo um custo muito alto. E na hora que o cliente chegava, o cliente, por exemplo, não era bem atendido. Ou então, o produto não atendia. Então, tinham várias falhas por trás que não adiantava nada pagar um processo, um planejamento de marketing se a empresa não estava preparada. Então, eu comecei a me preparar. A Adriana está te dando bom dia aí, ó. Bom dia, Adriana. Então, o que eu pensei? Eu pensei em começar a trabalhar com treinamento de pessoas, que eu vi que as pessoas era o capital mais importante da empresa. E para isso eu comecei a estudar, fazer pós-graduação, MBA, tudo na área de pessoas, para poder entender como que eu poderia ajudar as empresas de uma maneira mais efetiva. Porque o plano de marketing é efetivo, sim, mas a empresa precisaria estar preparada para isso. Então, eu resolvi fazer o coach há 5 anos, fiz pela Sociedade Latino-Americana, pelo SLAC, e lá eu descobri que realmente existia a possibilidade de transformar a vida das pessoas e, consequentemente, a vida das organizações, trabalhando desenvolvimento pessoal e depois o desenvolvimento organizacional, que é o que eu trabalho, que é o coach de negócios, né? E isso, assim, acrescentou muito na minha vida e na vida dos meus clientes, porque eu mudei completamente o rumo da minha carreira. Hoje eu estou na carreira que realmente eu gosto, que eu amo, que eu faço com prazer, que eu trabalho dias e dias se precisar e não fico nem cansada, né? E vejo que o resultado é muito mais rápido. Então, uma consultoria que antes demoraria 4 anos, em 1 ano já consigo alinhar a empresa. E é isso que a gente vai falar aqui hoje, dessa importância desse alinhamento para uma contratação, tá? Então, eu moro aqui em Guarapari, mas eu atendo a região sul do estado e também tenho clientes na Bahia, que é na divisa ali com o Espírito Santo. Só te interrompendo, Imaculada, só um minutinho, eu queria agradecer aí a presença de algumas pessoas. Tem uma prima minha aí, chamada Mara, né, que está participando. Tem outras pessoas aí que estão entrando. Eu queria agradecer muito a presença dessas pessoas, tá? A Rosiane, a Adriana que está interagindo com você, tem a Eliane aqui também, a Mara eu já falei, tem o Léo Borges. Então tem uma galera já entrando aí. Obrigado pela presença de vocês. Quero pedir a todos vocês que façam o seguinte: de vez em quando clica no coraçãozinho, por favor. O Instagram gosta de coraçãozinho. E tem um aviãozinho embaixo. Tem um aviãozinho aí embaixo. Por favor, clique no aviãozinho e convide seus amigos. De repente, o que a gente vai falar agora pode, uma frase às vezes, apenas uma frase, pode impactar na vida de uma pessoa e pode, de repente, ajudar a fazer diferença. Então, a gente não tem a pretensão de que a live como um todo vai mudar a vida de todas as pessoas. Mas, às vezes, uma frase, um comentário, uma ideia, um insight pode surgir, né? E isso pode, às vezes, nem agora, mas depois, em outro momento, daqui a 2 dias, alguma coisa assim, você pode reprocessar a live e aquilo ali pode te ajudar. Então, eu peço para as pessoas: clique aí no coraçãozinho de vez em quando. O Instagram gosta muito disso. E eu e Imaculada gostamos de aviãozinho. Então, vocês cliquem no aviãozinho para deixar eu e Imaculada feliz. E clique no coraçãozinho para deixar o Instagram feliz. Vamos lá, Imaculada, desculpa te interromper. Você está com a palavra. Quanto mais pessoas assistirem, mais influência a gente tem das sementinhas, jogando sementinha na mente das pessoas, para que elas realmente pensem de uma maneira mais positiva, né? Que essa que é o mote da maioria das minhas lives, é transformar esse mindset, essa forma, esse controle mental da pessoa. Ela realmente consegue controlar, tá certo?
Então, vamos lá. A base da minha live é sobre contrato psicológico. Muitas pessoas não sabem o que é, então eu tenho que fazer um embasamento para que a pessoa entenda. Nós temos o quê? 20 minutos, não é isso? Isso, é 20 Uma minutos. hora, Imaculada? Uma hora, nossa. Sua live hoje vai até 10 para as 11. Meu Deus do céu. Então, vamos lá. Só você administrar o tempo, você tem bastante tempo aí. Ah, então tá jóia. Então, só para a gente poder situar as pessoas que estão aqui, eu acredito que devam ter empresários aqui, ou devam ter colaboradores ou empreendedores. Então, o que eu vou trazer para vocês é fruto de pesquisa, que eu pesquisei muito em muitos livros, e é o tema do meu TCC, é parte do tema, que o tema do meu TCC... Oh, que legal! Foi como engajar e motivar sua equipe com ferramentas de endomarketing. Endomarketing nada mais é do que comunicação interna, voltada para o seu cliente interno. Marketing é voltado para o seu cliente externo. Então, eu fiz um trabalho aplicando em uma empresa, que já tem 2 anos que eu estou dando consultoria nela, e vejo a forma que ela, inclusive, está passando pela crise. A produtividade baixou muito pouco. E as pessoas estão super engajadas, mesmo estando em casa. E agora a gente está preparando o retorno agora de uma maneira estratégica, com motivação e tudo. Então, eu vou falar com vocês assim, se você é empresário, a primeira coisa que nós temos que ter para ter aquele funcionário dos sonhos, o colaborador dos sonhos, que vai se engajar, vestir sua camisa, é a sua cultura estar preparada para ter um talento. Porque o que acontece na maioria das vezes, principalmente se a empresa é pequena, a empresa não pensa em cultura organizacional, em estabelecer uma forma que a empresa prepare o novo colaborador para quando ele chegar, ele simplesmente se adentre à cultura e respire a cultura da empresa. Então, se isso não está bem definido, o colaborador entra mais um que... vai, trabalha, assina o contrato lá do livro de registro, sabe que tem que entrar às 8, sair às 18, que tem que vender e ponto. Então, ele acaba não tendo um propósito para que realmente dê o seu melhor. Quando a pessoa tem propósito... E sem propósito, só um minutinho, sem propósito a vida da gente fica vazia, né? E o trabalho seja no trabalho, seja em qualquer outra área, sem propósito a vida fica vazia. Exatamente. Por isso que a cultura da organização, quando o colaborador entende, ele vê que as coisas são mais claras, são mais transparentes, e aí ele se sente mais seguro. E segurança é uma das necessidades básicas do ser humano. Quando a cultura não tem estrutura, o colaborador se sente inseguro e diminui a produtividade dele. Então, a cultura organizacional, tem até uma parte aqui que eu vou ler para vocês. Uma cultura organizacional na qual não priorize as informações e a forma como ela é divulgada entre os colaboradores, corre sérios riscos de aumento de conflito pessoal e queda de produtividade. Como oferecer melhores serviços e produtos para satisfazer o seu cliente, se você não consegue satisfazer o seu cliente interno? Que a primeira coisa é satisfazer o nosso cliente interno para que ele dê um bom resultado para o nosso cliente externo, que é o cara que paga as nossas contas, que é o cara que mantém o nosso negócio. Então, achei assim, muito interessante que o Chiavenato, que é um nome muito conhecido na administração, né? Ele fala que a cultura representa as normas, as regras, objetivos do negócio, missão, visão, o que é necessário para que aquele negócio realmente tenha um fim, o propósito. Então, acho assim, é incrível como que a gente não é educado para isso desde a escola, sabe? Desde lá, na educação fundamental. Então, o problema do Brasil é muito além do que só o negócio, é educacional. Tanto que na terça-feira eu devo fazer uma live com alguns educadores de negócio. A gente vai falar legal. Justamente sobre isso. Sobre me manda o convite que eu distribuo depois. Assim, nós não somos educados. Coisa rápida. Há 15 anos atrás, quando eu comecei a fazer consultoria, Imaculada, a principal dor dos empresários era: eu quero vender mais. Eu quero vender mais. Passado alguns anos, isso mudou. Eu quero organizar meu financeiro. Eu quero estar com o meu financeiro organizado. Passado alguns anos, mudou. Eu quero fazer marketing, principalmente marketing digital. Eu quero fazer marketing, eu quero fazer marketing, eu quero fazer marketing. Aí foi depois para a gestão do cliente. Ele via que ele captava muito cliente, não retinha o cliente, aí eu quero gestão de cliente.
Só que agora, recentemente, mudou de novo, até eu trouxe a Adriana para trabalhar comigo. A Adriana que é psicóloga, né? Ela está trabalhando como psicóloga organizacional e está também trabalhando iniciando um trabalho como consultora de RH. Uhum. Por quê? A dor dos empresários agora é equipe. Equipe, pessoas. Equipe. Então, assim, 80% das empresas que eu chego, ele pode não falar diretamente, mas ele começa a falar de alguma coisa. Você vai fazendo perguntas, cai na bendita equipe. Aí você vai em outra empresa, aí ele começa a falar de algumas coisas, reclamar de algumas coisas. Aí você vai interagindo para entender melhor, cai lá na equipe de novo. Então, a principal dor hoje, o principal desafio, o que vai fazer a empresa sair dessa situação é a equipe. Porque o que vai tirar uma empresa dessa situação, ou mudar uma empresa, ou fazer uma empresa evoluir, ou fazer uma empresa se inovar? A equipe. E trabalhar pessoas demora muito tempo, demora tempo, não é do dia para a noite. Não é só chamar você ou eu para dar um treinamento de motivação que vai transformar a equipe do dia para a noite. A gente joga aquela palestra, dá um estímulo, fica uma semana, um mês, volta tudo normal. Então, por isso que a gente trabalha com desenvolvimento comportamental, que é voltado para a cultura da empresa, a equipe trabalhar de uma forma mais motivada. E tem um estudo de Harvard Business que fala assim, quando o empresário, a empresa, trabalha com estratégia de preço, porque no marketing você tem aqueles P's, né? Preço, promoção, prazo, aquele negócio todo. Quando você usa estratégia de preço, o seu concorrente, descobrindo a sua estratégia, ele demora 2 meses para te alcançar. Se você começa pelo marketing, igual você falou, antes tinha que vender mais, agora tem que divulgar mais. Se você começa a utilizar estratégias de marketing para mostrar o seu negócio, assim que o seu concorrente descobre, ele demora 1 ano para te alcançar, em questão de estratégia. Agora, se você começa a investir em pessoas, a desenvolvimento, a treinamento, a coach de negócios, e o seu cliente descobre quando está dando resultado, ele vai demorar 7 anos para te alcançar. Porque as pessoas, é uma coisa que demora, mas depois que você consegue fazer, é muito interessante, porque elas vão ficando estáveis. E todo mundo que entra, é o que a gente vai falar de contratação, já entra e se entrosa, porque a equipe está preparada para receber aquela nova pessoa, e se ela desandar um pouquinho, já vem o RH e alinha logo com a cultura, porque foi feito isso na contratação. Só pedir para as pessoas que estão entrando, clicar no coraçãozinho e clicar no aviãozinho e convidar seus amigos. Clica no coração, curte a live e manda um convite para os seus amigos aí, por favor. Omara, obrigado aí pela sua presença na live. Lupércia, né? Obrigado pela sua presença na live. Ziane, tem algumas pessoas entrando, os nomes estão subindo. Obrigado pela Adriana. Tá, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, então. O que é esse contrato psicológico, Imaculada? O que é isso? Bom, primeira coisa, a empresa precisa ter a cultura definida. Missão, visão, valores. Se não sabe fazer, ou aprende pela internet ou contrata um consultor para te ajudar. Porque isso é necessário. E não é só para colocar na parede da empresa para ficar bonitinho e falar que eu tenho. É realmente vivenciar os valores junto com os colaboradores. Isso causa uma diferença incrível. Então tá, aí a gente passa aqui para o contrato psicológico. Fazer um processo seletivo não é barato, é uma coisa cara. E não é caro só porque às vezes você tem que contratar alguém, porque tem o próprio empresário que ele pode fazer a contratação, tudo bem. Mas a margem de erro é muito alta, porque a gente sabe que as pessoas têm perfil comportamental diferente. Então, é interessante trabalhar já com a engenharia comportamental, que é contratar pelo perfil de acordo com o cargo. Tem cargo que uma pessoa vai dar muito bem e tem outro que ele vai dar muito ruim. Não dá para ter todo mundo fazendo tudo e ninguém fazendo nada. Porque como que você vai cobrar produtividade, estabelecer indicador de desempenho, se as pessoas não sabem claramente os seus papéis? Então, aqui no contrato psicológico, a gente começa a pensar assim, não é um papel, porque papel é a CLT, é o livro de registro, é aqueles termos todos que a pessoa assina para entrar, tá? Não é. É depois que você faz o processo seletivo, que você selecionou a pessoa, fez a entrevista, viu que ela é compatível com o cargo. No nosso caso, a gente trabalha com a plataforma de recrutamento e seleção, que a gente já mapeia o cargo e as pessoas que entram para se inscrever, a gente já pega só os primeiros colocados. Mas se você não tem essa plataforma, depois pergunta para o Solimar ou para mim, que a gente fala como tem. Se você não quer adquirir nem usar,
Então, pelo menos, na hora da entrevista, já tenha o compromisso que você quer tirar do seu futuro colaborador. Isso é muito importante, deixar claro isso. Assinou os papéis todos, já conversa. Oi. Só um detalhe. Tem gente que não se sente à vontade colocando a pergunta no comentário. Não tem problema. Pode mandar a pergunta para o direct da Imaculada ou pode mandar a pergunta para o meu direct, observação, seja o que for. Se a gente não responder durante a live, depois da live a gente responde. Concorda, Imaculada? Claro, claro. Né? Então, tem pessoas que se sentem à vontade em colocar comentários e perguntar durante a live. Tem pessoas que não se sentem à vontade. Então, quem não se sente à vontade pode usar o nosso direct, tá certo? Coraçãozinho, por favor, e convide seus amigos. Vida que segue, vamos lá. Isso aí, sejam bem-vindos. Quem está chegando agora aí, sejam bem-vindos. Então, a gente falar de contrato psicológico é uma mentalidade que o RH precisa desenvolver, ou que o gestor que não tem RH, que a maioria das empresas pequenas não tem um departamento de RH, então precisa desenvolver. É um mindset mesmo, é mente. É na hora de conversar com o colaborador, além de transmitir para ele a segurança dele estar entrando numa organização que tem uma cultura definida, fazer alguns tratos que vão cobrar no futuro, até porque são 3 meses. Então, primeiro, como compromisso, uma vontade de permanecer na organização, orgulho de pertencer. Então, isso você consegue combinar com o contratado. É aquela coisa, gente, é bem subliminar. É um treino, né? Porque esse contrato psicológico, a cada conversa que você tem, você aprende a fazer melhor. É totalmente subconsciente. Você fala diretamente no subconsciente da pessoa. Quer estabelecer com ela um contrato de confiança. Então, o que acontece? Primeiro, o Bastos, ele fala que tem 3 dimensões. O contrato psicológico, compromisso, identidade e engajamento. Quando você vai fazer esse contrato na contratação. Compromisso é uma vontade de permanecer na organização, o orgulho de pertencer. É na hora que ele entrar e falar para todo mundo, estou trabalhando na empresa tal. Cara, que empresa bacana, tá? Outro, como identidade, que é outra dimensão do contrato psicológico. É a identificação, o apego, envolvimento com os objetivos estratégicos e os valores da organização. Então, se a organização não tem objetivo estratégico, não tem valores definidos, como que você vai estabelecer esse contrato psicológico? Já furou uma das dimensões. E o outro como engajamento, que é uma das dimensões mais importantes, que é empenho, dedicação, esforço de realização de algo em favor da organização. Não é eu estou fazendo porque sou pago para fazer. Eu estou fazendo porque eu gosto de fazer, eu estou contribuindo com o resultado da minha empresa, independente de salário. É aí que você começa a descobrir aquelas pessoas que realmente estão envolvidas com o seu negócio. E nós temos no Brasil, não no Brasil, no mundo, né, mas no Brasil, uma pesquisa recente, que fala que mais de 79% das pessoas empregadas de carteira de trabalho não estão satisfeitas com o que estão fazendo. Só uma pergunta, está travando só o vídeo do Solimar ou o meu também está travando? O vídeo meu travou também? Agora eu estou te ouvindo normalmente. Eu acho que de vez em quando está dando uma travadinha. Eu não sei se é aí ou aqui. Se alguém perceber que tem algum de nós dois travando, por favor, coloque no comentário, tá bom? Isso. Qualquer travada que vocês perceberem, coloca no comentário. Imaculada, só uma pergunta, desculpa aí. Vamos dizer que eu fiz o processo seletivo lá, você coloca um anúncio hoje aí, dá 200 currículos, aí dá uma trabalheira danada, você seleciona uns 10 aí para entrevistar, né? Aí entrevistou 10, gosta de 3, eu contrato 1. Aí tem um contrato formal e agora nós temos o contrato psicológico, ok? Agora nós temos o contrato psicológico. Na realização desse contrato psicológico, como você disse, é uma conversa, uma interação, né? Eu percebo que a pessoa não está comprometida com a empresa. Eu percebo que a pessoa está ali porque ela não teve opção, porque foi a empresa que chamou ela, ela está só a fim do salário. Ou seja, na hora que eu me aprofundo na conversa com a pessoa, eu percebo coisas que na entrevista passou batido por mim.
certo? E aí eu percebo que aquela pessoa não vai render, não vai firmar o contrato, porque na conversa a gente sente quando esse contrato não rola, concorda? Conversando a gente claro. isso. E aí, logo no começo, eu estou contratando a pessoa, selecionei, já peguei os documentos dessa pessoa para assinar a carteira dela, está tudo certinho, vou para o contrato psicológico e aí não acontece o contrato psicológico. O que se faz? O ideal é que não chegue nem nesse ponto. O ideal é que no processo seletivo você consiga filtrar de um jeito que na hora que você chegar nos 3 primeiros da entrevista, já seja bem assertivo já. Então, acontece muito erro quando você fala o que você faz, o que você falou que a maioria faz, que é pegar um monte de currículo, ler as competências técnicas e sair chamando as pessoas. Por isso que eu trabalho só com processo seletivo comportamental. Eu vejo primeiro quem são as pessoas que têm os comportamentos relacionados à vaga. Essa pessoa eu treino tecnicamente depois. Então, os processos seletivos que eu tenho feito baseado nisso, é muito difícil chegar alguém que dá esse tipo de problema. Porque dá esse problema quando a pessoa já não tem muito... Ai, nossa, vou trabalhar como caixa, nunca trabalhei, mas eu preciso tanto desse emprego. Mas o currículo dela é bom e você acabou chamando. Mas ela já vai desmotivada para a vaga, porque ela precisa do dinheiro do emprego e não do trabalho como realização. Então, quando eu faço assim esse processo seletivo por comportamento, é muito mais fácil. E você me dá só um adendo de eu falar do DISC aqui um pouquinho, já que eu tenho uma hora? Fica à vontade, Imaculada. A live é sua, a casa é sua. Então, eu preparei o material pedagógico. Gente, porque sempre eu falo de DISC, comportamento, de repente você é a primeira vez que está tendo contato comigo, você não me conhece, e eu sou trainer do INAC, que é o Instituto Nacional de Análise Comportamental, dou treinamento de análise comportamental, inclusive Solimar e Adriana fizeram comigo, né? E eu quero que vocês entendam o seguinte, é baseado em estudo numa metodologia que foi escrita em 1928 por William Marston, que criou a Mulher Maravilha, e ele, estudando os comportamentos humanos e a influência do meio nos comportamentos humanos, ele definiu 4 dimensões de comportamento, que são esses aqui, ó. Dominante, que é o vermelho. Influente, que é o amarelo. Estável, que é o azul. E o... Peraí. Estável, que é o verde, e o azul é o analítico. Então, nós temos aqui, ó, 4 perfis comportamentais, tá? Esses aqui são mais racionais, o vermelho e o azul, analítico dominante. E esses aqui são mais emocionais, esses voltados mais para pessoas e esses voltados mais para as tarefas, ok? Quando você vê os racionais, ainda tem uma divisão. Esse é voltado para resultado, que é o dominante, e o analítico é voltado para normas e regras. O dominante tem dificuldade com normas e regras. O analítico tem dificuldade com resultado. Então, se você não tem esses conhecimentos de perfil, na hora de uma entrevista, se você não tem o conhecimento básico, se você não tem um RH, se você não tem um departamento pessoal, você vai às cegas para uma entrevista para poder olhar no olho e ver se deu uma simpatia, se rolou uma energia. Gente, é batata. 3 meses, depois de 6 meses, a pessoa desmotiva, você manda ela embora. Você perdeu os 6 meses de salário, mais o estresse, mais a equipe, entendeu? É um custo muito alto. E o custo do treinamento? Treinamento e tudo, desenvolvimento, aquilo que a pessoa levou uma nova lá. contratação. Exatamente. Então, isso que precisa ser avaliado, são esses custos. Aí você pega esses 2 emocionais aqui, que é o influente e o estável, tá? Esse aqui é totalmente empático, adora a pessoa, sinergia e tal. Esse aqui é carismático pra caramba, extrovertido. Esse não gosta muito de extroversão, ele é mais quietinho. O daqui é mais do oba-oba. Então, se você coloca essas pessoas no lugar errado dentro da sua empresa, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, se antes do processo seletivo você já faz uma pré-classificação do perfil, porque a plataforma já dá em ordem crescente, as pessoas que têm o maior aproveitamento de pontos fortes para aquela vaga. Se é auxiliar administrativo, vai dar mais um analítico estável. Que é uma pessoa que não vai ter muita ligação com os outros, tá certo? Se é uma vaga mais de gerência, uma vaga mais que tem que dar mais resultado, vai ser um dominante. E aí, na hora que você pega aquilo ali, você lê o currículo depois.
fez a análise, leu o currículo e falou, nossa, essa pessoa ela tem as competências técnicas que eu preciso. Pelo menos os cursos, assim, eu vejo que ela tem. Aí você chama. O comportamental você já tem e a técnica você já tem. Já tem um curso de Excel, já fez um cursinho de vendas, não sei o quê, entendeu? Oi. Então, a gente tem que fazer duas análises. Eu tenho que fazer uma análise do comportamental, que eu posso fazer através do DISC. E tem que fazer uma análise técnica, que eu posso fazer através do currículo. Exatamente. Juntando essas duas análises, o resultado, se for aderente ao cargo que eu estou contratando, legal. Agora, Imaculada, se eu mapeei meu cargo errado, se eu definir errado o perfil da pessoa que eu estou contratando, também pode acontecer, não pode? Bom, se a pessoa não for treinada para isso, claro que pode acontecer. Por isso que tem um treinamento e por isso que você tem também a base dos perfis de alta performance. São 16 cargos muito bem mapeados a nível internacional de alta performance. É impossível você mapear um cargo e não conferir se ele está conivente com o padrão comportamental certo. Eu estou falando esse mapeamento do cargo que muitos empresários fazem intuitivamente. Ele precisa contratar uma vendedora, mas ele não vai lá no papel e escreve o que ele... quais são os requisitos, qual é o perfil desse cargo, quais os comportamentos, qual formação, qual curso, qual experiência, quais competências essa vendedora precisa. Da cabeça dele, eu preciso de uma vendedora. Né? Aí ele vai fazer também uma análise só dos currículos, depois vai fazer uma entrevista de 5 minutos, aí ele escolheu a vendedora. Quer dizer, está agindo na sorte, concorda? Aí é pura sorte se ele vai contratar uma vendedora boa ou ruim. Porque a técnica não foi utilizada nem para mapear o cargo, para definir ali o que ele precisa, e a técnica também não foi utilizada para ele selecionar as pessoas. Então, se eu não usei a técnica dos dois lados, eu estou contratando na sorte, e aí depois eu reclamo que a contratação, que as pessoas, que não sei o que lá, nada tá bom, nada tá... Porque contratou errado. Por isso que a gente está falando aqui de metodologia para contratação, né? Porque na hora que você já avaliou o comportamento, você já avaliou a parte técnica e vai para a entrevista, aí você faz o contrato psicológico. Na própria entrevista, você já pode falar da empresa, o que ela tem a oferecer, o que eu espero daquele candidato, porque isso tem que ficar muito claro. Definição de papéis. Olha, sua função será auxiliar administrativo. Eu espero que você faça isso, 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 isso. Me fala das suas experiências passadas. Como que você trabalhava em equipe? Eu pergunto, dependendo da vaga. Como que era o seu relacionamento com o seu último chefe? Por que você saiu do seu último emprego? E a gente vai avaliando, porque dependendo do perfil dela, eu sei se ela pode estar tentando mentir ou não. E ela começa a sentir uma segurança tão grande que ela não mente. Pelo menos não nas entrevistas que eu tenho feito, né? Tem sido assim muito legal quando chega nesse nível de filtro, o turnover, que é a troca de funcionário, é muito menor, Solimar. É muito menor. Então, esse contrato, eu só vou conseguir o compromisso da pessoa, a identidade dela com a organização e o engajamento, se já fiz essa entrevista toda, já passou por esses crivos todos, e aí eu vou analisar se os pontos fortes dela são coniventes e o que eu tenho que desenvolver, porque não é só contratar, gente. Você que é empresário, não é só contratar, precisa desenvolver. Porque mesmo que a gente mapeie o perfil dos sonhos para trabalhar com a gente, todo mundo tem ponto de melhoria. A pessoa pode ser um excelente profissional, mas para trabalhar na minha empresa, tem 1 ou 2 pontos de melhoria. Por exemplo, um dominante, que é esse vermelhão aqui que o Solimar conhece bem, né? Um dominante. Sou eu. Geralmente, ele tem comando e firmeza. Ele tem comando e firmeza. E ele também, ele é bem objetivo. Então, para ele é óbvio que as pessoas tenham entendido o que ele falou. Só que tem hora que tem um estável na sua equipe. Um influente que é meio sonso, ele voa assim, ó. Então, ele não entendeu. Aí pergunta de novo, o dominante vai e fala, você é burro? Mas se um dominante é trabalhado, ele vai falar, tá, ele treina habilidades de um outro perfil, por exemplo, estável, que é o que tem mais paciência. Aí o dominante respira fundo. O que eu falei que você não entendeu? Como eu posso me comunicar com você de uma forma que você consiga me dar o resultado que eu espero? Então o dominante se vigia para não dar na lata. Porque o dominante é aquele que sai, nossa, dando murro e ponta de faca, se deixar. Sabe aquele desgovernado?
mas quando ele é treinado, desenvolvido, são excelentes gestores. Inclusive, dominante e fluente são os cargos, pela análise de alta performance do Behavior Book, né, que a gente aprende na formação de coaching, dominante e fluente é o melhor perfil para a gerência geral, porque ele consegue dar resultado e consegue gerir equipe. Agora, um dominante analítico, ele já é um bom gerente para a parte de financeiro, parte de finanças, sabe? Então, esse conhecimento é bem bacana. Se você não tem, tenha. Procure saber quando tem os próximos cursos, né? Assim que acabar a pandemia, nós vamos fazer os próximos cursos. E esse conhecimento é bem interessante. Então, continuando o contrato psicológico. Imaculada, só uma pergunta aí. É só para a pessoa que quer ser um analista, um consultor, que pode fazer o curso, ou um empresário também, esse curso é útil para o empresário? O empresário é ótimo, já tive empresários que foi ele, a esposa, os gestores, tudo fazer o curso. O que acontece? Analista comportamental você não tem que depois desenvolver, mas você pode usar para a sua vida, né? Porque você faz o seu DISC lá, você aprende a ler os perfis. Se você é vendedor, você aprende como que você vai vender para um cliente, se ele é mais dominante, se ele é mais influente, se ele é mais estável, e de uma forma bem prática. Eu acho que, inclusive, todos os empresários deveriam fazer. Porque aí, na hora que a gente for implantar na empresa, eles já entendem todo o processo que vai acontecer, que é aquilo que você falou. Todo processo de mudança tem etapas, principalmente quando se fala de pessoas. Tem a rejeição, tem aquela parte que a pessoa não dá produtividade nenhuma, depois tem a aceitação e depois tem a autoprodutividade. Então, tem todos os passos que a gente segue. Então, se o empresário faz o curso de analista, para a gente é muito mais fácil, porque ele vai entender e vai se comprometer com o resultado da equipe e depois ele pode ajudar como facilitador para poder desenvolver ainda mais a sua equipe, sendo um analista dentro da própria empresa dele. Eu tenho casos assim de empresas que a dona, o dono são analistas, mas quem dá a consultoria sou eu, quem dá os processos de desenvolvimento sou eu, quem aplica as ferramentas agora é o RH. Eu estou treinando o RH para isso, porque o interessante é que a empresa tenha um RH capacitado para fazer as contratações, capacitado para fazer as reuniões. E o contrato psicológico ele é muito importante, porque na hora que a pessoa aceita entrar na sua empresa, e ela sabe que é um prazo de experiência para ela e para o dono da empresa, né? Você já começa a colocar na cabeça dela uma crença. E a nossa vida é vivida por crenças. Só que você já coloca na cabeça dela uma crença de que ali é um lugar bom para ela trabalhar e que você vai dar para ela o que ela merece, além dos salários, os benefícios que você já promete ali, alimentação, aquela coisa toda. Sabe qual que é o maior problema do contrato psicológico quando ele é muito bem feito? É quando a empresa não cumpre a palavra do contrato psicológico. Porque, às vezes, mesmo que ela não tenha todo esse conhecimento que a gente falou aqui, mas o contratante fala assim, não, aqui você vai ter isso, vai ter aquilo, aqui é isso, aqui é aquilo. Quando chega na hora de trabalhar, na hora que a pessoa está lá a primeira semana na equipe, o patrão já trata ela mal perto das pessoas, ou então o gerente não é capacitado para gerir, ou então ela tem dúvida, alguém responde torto para ela. Aí esse contrato psicológico vai por água abaixo. Porque a crença dela é, eu estou numa boa empresa, me prometeram que aqui eu vou ser feliz, aqui eu vou ser realizado, vou acordar todo dia feliz. Pode observar. Primeiros 15 dias, a pessoa vai bonita, cheirosa, cabelo penteado, o brilho nos olhos. Se você perceber que o brilho dos olhos dela diminuiu no 15º dia, pode saber que é porque o contrato psicológico ele foi quebrado. E isso é um grande problema. Porque a pessoa gera expectativa, ela tem esperança de chegar lá, né? E hoje em dia, principalmente jovens, os jovens, eles estão precisando de emprego, estão precisando de oportunidade, eles precisam de desafios. Então, às vezes, eles chegam em umas empresas que eles cortam as asas nos primeiros 15 dias. E aí, acontece? A pessoa fica desmotivada. E a empresa não entende por quê. Mas eu pago o salário em dia. Oi? Então, esse contrato psicológico é como se fosse um casamento meu com a Adriana. Eu tenho que ser fiel e leal a Adriana tem que ser fiel e leal a mim. É isso? Os dois cumprirem a parte. E fidelidade e lealdade é diferente, Imaculada? Esse lance do colaborador ser leal e ser fiel à empresa, esse comprometimento. Porque a gente, às vezes, fala em comprometimento, em lealdade com a empresa, e as pessoas, às vezes, não entendem muito bem também o que é comprometimento.
Porque esse contrato é comprometimento, lealdade e fidelidade. Como é que explica Não, melhor o que é isso? O contrato, eles são 3 dimensões. Não vamos misturar muito conceito, não, porque as pessoas aí que elas não vão entender mesmo. O contrato Desculpa, então, perdão. 3 dimensões. É compromisso, identidade e engajamento. Lealdade, fidelidade está incluso aqui, mas os conceitos são esses 3. O compromisso, por quê? Eu quero ter a vontade de trabalhar para você. Eu quero ter o compromisso de estar com você. É a lealdade. O compromisso meu de vir aqui todos os dias trabalhar, agora nesse esquema de home office, é o meu compromisso de estar na minha casa, dando produtividade da mesma forma que se eu estivesse aí. E mais tranquilo, porque não me desgastei 1 hora no trânsito, não peguei ônibus, tudo, tá certo? Então, é o orgulho de pertencer. Quando a gente fala em identidade, é o apego, é o envolvimento com os objetivos da organização. Então, anota isso, se você puder colocar. Compromisso, identidade e engajamento. O engajamento é, se eu estou comprometido e se eu tenho a identidade relacionada com a empresa, então eu quero trabalhar. Como é que é? Não ter feedback, você está falando comigo? Não, né? Tá. Entendeu? Então, você entendeu? Então, dentro de compromisso, identidade, engajamento, já está fidelidade, lealdade, essa coisa toda. Aí isso vai depender dos valores da empresa, porque a fidelidade, inclusive, é um dos valores que a empresa precisa ter. Fidelidade, honestidade, essas coisas todas. Então, aqui é como que você constrói firmemente uma crença no seu colaborador antes dele entrar na sua organização. Porque durante a assinatura do contrato, ele pode falar, não, realmente eu não quero trabalhar, porque apesar de eu precisar do dinheiro, o que vocês querem de mim eu não posso dar. Essa sinceridade, entendeu? Que acontece, pode acontecer. Depois, nesse contrato psicológico, quando o subconsciente ativa e vê que realmente é uma coisa muito séria, você vai entrar na minha empresa, eu estou aceitando você na minha equipe, que é a minha vida, e você precisa ter um compromisso com isso. Você puxa da pessoa a responsabilidade. Então, ela vai entrar na empresa muito mais firme, com responsabilidade muito maior. Não vai entrar achando que é oba-oba, né? E o Rousseau, ele fala justamente isso, que define o contrato psicológico como uma crença implícita do empregado na existência de uma empresa e a perspectiva da contrapartida do contratante. Então, é vice-versa, né? É não necessariamente reconhecida por este, porque é no subconsciente, gerando obrigações de ambas as partes. Essa concepção sobre contrato psicológico possui um caráter provisório, subjetivo e unilateral. Por quê? Isso pode mudar na próxima contratação. Por isso que ele gera mais compromisso e responsabilidade. Não é só assinar um papel, é um compromisso psicológico da empresa com o funcionário, né? E ele fala aqui, a organização não é capaz de estabelecer esses contratos formalmente, não dá para assinar um papel, sendo necessária a criação de um contexto corporativo para que esses contratos ocorram, a partir das percepções dos colaboradores. Então, você vê que é uma coisa bem implícita, uma coisa bem assim, que é uma coisa que você vai fazer a primeira vez, a segunda vez, mas depois que vira cultural, passa a ser natural. Então, você tem condição de ter um turnover bem menor, porque você já fez toda uma filtragem e você diminui. Eu tenho um cliente que ele diminuiu a 0 em 1 ano. Só uma pessoa saiu porque pediu demissão. Ele não mandou mais ninguém embora. E ele ia fechar a empresa porque o turnover dele era muito alto. E ele parou, estabeleceu o DISC, né? Fez DISC com todo mundo, mudou algumas pessoas de lugar, começou a trabalhar desenvolvimento, porque 2 gestores fizeram o curso. As reuniões passaram a ser semanais, isso é importante, porque toda reunião semanal você firma mais ainda esse contrato, você mostra mais ainda essa preocupação com o seu colaborador.
e definir os papéis claros. Então, as reuniões são boas também para ter transparência de comunicação. Inclusive, a reunião, diálogos, essa coisa toda, é uma ferramenta de endomarketing, que é o marketing interno, que é comunicação interna com seu colaborador, tá certo? E aqui, vale lembrar que existem obrigações recíprocas. O fato de algumas promessas desses contratos não serem cumpridos pode levar à falta de comprometimento do contrato no decorrer do passar do tempo da contratação, se tornando desmotivado e com baixa produtividade, conforme explica, né, esse autor. Então, se a sua equipe está desmotivada, ou se você chega numa empresa desmotivada, como que você vai fazer essa análise, esse diagnóstico, para entender por que a pessoa não está gostando de trabalhar? Aí você vai conversar com o financeiro. A menina está lá, tá de carinha emburrada, como já aconteceu. Aí você vai perguntar, ela começa assim: poxa, eu fui contratada para trabalhar no financeiro e estou atendendo o telefone. Eu odeio atender telefone, me tira a concentração. Eu erro uma conta, eu erro um banco, eu pago uma multa. Aí entra o quê? Vamos olhar, então, quais são suas tarefas. Vamos definir aqui quais são todas as suas funções. O que a gente fez? O telefone a gente deixou em casos esporádicos. Você tirou o telefone dela, a menina está 100, nota 100. Aí você pega uma outra que adora mexer com gente, está na recepção, mas tem que mexer com o controle de umas planilhas chata pra caramba, que ela erra tudo. Está super desmotivada. Aí você vai tem que conversar com um por um. O que está acontecendo? Que eu estou vendo que você está triste, não está gostando. Aí ela começa: Imaculada, eu adoro conversar com o cliente, nossa, me dedico tanto, mas na hora de preencher essas planilhas me confunde tanto a cabeça, eu queria saber se tem como melhorar isso para não me deixar tão nervosa. Ou ela tem que ter um treinamento técnico para que ela desenvolva a habilidade de planejamento e organização, ou ela não tem que fazer aquilo, tem que ter um outro tipo de indicador de desempenho para ela. Então, isso aí tem que medir, tem que medir. Por isso que fala da cultura ser estruturada. Quais são os seus valores, quais são os seus símbolos, aí vem os elementos culturais, né? Para a cultura. Os valores indicam uma possibilidade de se conhecer a realidade organizacional, a sua filosofia, as necessidades que orientam o comportamento para se atingir o fim, as metas, os interesses organizacionais, a produtividade, a criatividade, as relações de poder, o compartilhamento, o comportamento diante da aprendizagem, dentre outros aspectos. Então, é uma coisa muito complexa. Só que complexa aqui nesse texto, no monte de livros que eu li. Mas quando você começa, então é o que você falou. De repente, uma coisa que a gente fala aqui, o empresário vai ficar assim: será que isso é verdade, cara? Será que esse troço funciona mesmo? A gente está no dia... Hoje é que dia? 26 de abril. Eu garanto, se você é empresário, se você está aqui, se você é consultor, se você está começando a ter essa percepção, se a partir de amanhã você começar a se inteirar dos assuntos, ou começar a entender o que é um elemento cultural, ou começar a procurar esse conhecimento e aprender, daqui a um ano, a sua empresa é outra empresa, com a cultura totalmente diferente, com uma equipe muito mais engajada. Vamos lá. Devem ter colaboradores na live também, né? Então, o colaborador também, ele parar e pensar um pouco sobre como é que é... Ele parar e tentar entender como que é a cultura da empresa que ele está trabalhando, né? Então, vale também a pena do colaborador parar, mesmo que o empresário não explique para ele, não fale com ele, ele também pode parar e tentar entender essa cultura um pouco melhor, né? E tentar buscar conversar com o empresário, ele levar esse tema para o empresário e conversar com o resto da equipe, né? Claro. Ele pode tentar acrescentar, né? Chegar e falar: olha, eu fiquei sabendo da cultura, como que é a cultura dessa empresa? Como é que funciona? Sabe o que pode acontecer? O empresário vai ser pego de calça na mão. Porque nem ele sabe. Nem ele sabe. Esse aqui é o problema. Então, quer dizer, vai que acontece isso. Chega lá no seu contratante lá e fala: fiquei sabendo que a gente pode trabalhar a cultura da empresa, melhorar o clima e tal. O que você pode me passar de dados da empresa? Se ele falar que não tem, ótimo, então vamos fazer. Vamos estudar, vamos procurar fazer, vamos fazer reuniões, vamos fazer um brainstorm. Qual que é o valor que a gente agrega para o nosso cliente? Qual que é os nossos produtos tangíveis, intangíveis? Aí entra assim, tem muito administrador formado, por exemplo, que vai trabalhar e não usa o conhecimento que tem. Não usa. Muito comum.
administradores tem na rua? Quantos que chegam para trabalhar numa empresa, esquece os 4 anos que estudou, desse monte de teoria, que é teoria pra caramba, entendeu? Então, quer dizer, colocar em prática. Porque na academia você aprende a parte teórica, por mais que eles se esforcem em passar uma coisa de mercado, igual o IFES é muito, estudei lá, né, formei lá, eles passam muita coisa, mas o resto você aprende fazendo. Então, é interessante, por exemplo, vou contratar um auxiliar administrativo. Pede administração em curso e cobra da pessoa quando ela estiver na sua empresa. Ó, você está fazendo administração, o que você pode agregar aqui? Oi. Eu estava numa live ontem com uma pessoa de RH, né, falando sobre o perfil do profissional do RH do futuro. E o que acontece? A gente conversando, ela tem um grupo de RH lá em Minas Gerais, que ela participa e tal, 250 pessoas. Eu também tenho vários grupos de WhatsApp do setor de RH que eu participo. E o que está acontecendo? Tem todo tipo de profissional no RH. Tem pessoas tem contadores no RH, tem advogados no RH, tem jornalista no RH, tem engenheiro no RH, tem administrador no RH, tem psicólogo no RH, tem todo tipo de gente no RH. Só que quem, por exemplo, formou em administração e está no RH, as pessoas elas não se empoderam do conhecimento da faculdade, o que você acabou de falar. A pessoa tem uma base de conhecimento enorme da faculdade, ela passou 4 anos na faculdade, direito trabalhista, planejamento estratégico, ela estudou custos, que no RH noção de custos, um monte de coisa. Aí ela vai para o RH e não usa esses diferenciais dela. Ela se imita aquele arrozinho com feijão, aquela mínimo do mínimo. E aí, o que adiantou ele ter feito a faculdade de administração? Nada. Porque não usa, só tem diploma. Só tem um diploma.